Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Vamos aproveitar os versículos anteriores para a gente fazer o contexto aqui. Capítulo, verso 14, diz assim: irmãos, podem estar de pé. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Senhor, a palavra é o Senhor é a palavra viva que desceu do céu. A Bíblia é a palavra, meu Deus, escrita, o Senhor em síntese, meu Deus, para que nós, homens, possamos entender, interpretar segundo a visão do Teu Espírito. Fala conosco, fala para a Tua igreja, somos o Teu povo e queremos ouvir a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, feliz de conhecer o pastor Bruno, amém, sua família, Deus abençoe. Muito feliz em poder conhecer. Hoje tivemos algumas faltas, há muito tempo aí, a parte de 5 horas, e parecia que o dilúvio de Noé ia descer de novo. Se não é o arco-íris que a gente vê no céu, pareceu que a coisa ia ficar muito difícil, porque 3 horas da manhã, essa madrugada, desceu um temporal também. Então, alguns irmãos moram mais distantes, mas os irmãos estão aqui, Jesus está presente e nós vamos adorando ao Senhor. Meus irmãos, a carta a Timóteo, Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que era um homem de Deus, que na sua juventude foi recebido ou foi ordenado como obreiro na casa do Senhor. Paulo, de quando em quando, ele chama a atenção de Timóteo, tanto na primeira como na segunda epístola que escreve ao mesmo, falando para Timóteo valorizar a sua chamada, valorizar o seu ministério e não deixar-se levar por aqueles que não reconheciam o ministério de Deus na vida dele. Então, em algum momento, Paulo até diz para que ele não se deixasse levar por aqueles que não acreditavam no seu ministério, que fora reconhecido por mão do presbitério, mas que ele fosse então um baluarte do Senhor, um profeta do Senhor naquela igreja, naquele tempo, naquela geração. Então, tanto esta como aquela carta, tanto a primeira como a segunda epístola, que é chamada de epístolas gerais, assim como outras epístolas da Bíblia, e também uma epístola pastoral, é aplicada para chamar a atenção deste moço, para que ele pudesse assim valorizar a chamada de Deus na vida dele. E quando ele está no capítulo 3, nessa parte 3 da carta a Timóteo, no versículo 16, ele fala acerca de um grande mistério, de um grande segredo, o grande segredo da salvação, o grande mistério da salvação. Às vezes é muito comum quando nós estamos num culto apoteótico, quando a glória de Deus está descendo, Deus usa alguém, algum profeta, Deus levanta alguém para falar para a igreja ou individualmente para alguém, e o profeta de Deus diz assim: isto é mistério, ou seja, é um segredo de Deus. Deus tem os seus segredos para agir, Deus tem as suas formas para agir, e muitas vezes as formas de Deus agir vai na contramão daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem sugere, daquilo que o
espera. E aqui, quando o Senhor está falando com Timóteo, através de Paulo, acerca do segredo da salvação, ele está dizendo que o Filho de Deus, o próprio Deus, porque Jesus é Deus, Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Filho de Deus, ele sairia do seu trono, ele deixaria a sua glória e entraria por obra do Espírito Santo como, aleluia, um ser humano encarnado, o Verbo encarnado, dentro do útero de uma virgem, e ali então começaria o projeto e o plano de salvação através da igreja do Senhor Jesus. É um segredo isso. Como é que pode uma moça virgem gerar um filho? É um segredo, é um projeto, é o poder de Deus. Como é que pode o Deus soberano que está assentado entre os anjos, recebendo as honrarias do céu, agora deixar o seu trono? E muitas vezes eu ouvi os pastores que passaram pela minha vida dizer assim, que Jesus desenfeitou a sua glória, o seu trono, para descer no meio dos homens e habitar no meio dos homens. Isso é um segredo, é o segredo da salvação. A Bíblia diz aqui, olha, evidentemente, grande é o mistério da piedade, da graça e da misericórdia de Deus. Grande é o segredo de Deus, aquele que foi manifestado na carne. Quem é que foi manifestado na carne? Não foi a carne que foi manifestada na carne, mas foi o Deus Trino na pessoa de Jesus Cristo, aleluia, que se tornou o Verbo encarnado. A Bíblia fala no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo no grego logos, palavra, a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, a palavra de Deus se encarnou, aleluia, e entre nós habitou para nos trazer salvação. Você pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus. O Verbo de Deus, o Filho de Deus. A Bíblia fala assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porquanto não conheceu Ele. Mas, filhinhos, ainda não se manifestou a forma que nós seremos, porque quando Ele vier, assim como Ele é, também nós o veremos. 1 João capítulo 3, o amor de Deus faz essas coisas. O Filho de Deus se tornar homem e andar no meio de nós, implantando a sua igreja há mais de 2000 anos atrás. Eu comecei a caminhar na casa do Senhor na minha infância, e na minha infância eu ouvia os pastores falar assim, há 2000 anos atrás. Agora a gente já fala há mais de 2000 anos atrás. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus está voltando. Significa que o tempo está chegando em que esse Verbo encarnado, que voltou para Deus, aleluia, ele vai voltar para arrebatar a sua noiva, arrebatar a sua igreja. Muitos podem aplaudir a Jesus, adorar a Jesus. Então, primeiro, o mistério da piedade. Jesus é o Verbo encarnado. Ele, olha, aquele que foi manifestado na carne. Segundo, foi justificado em espírito. O que é justificação? Justificação é um dos aspectos da salvação. Por que nós somos salvos? Somos salvos mediante a justificação, porque todos nós somos pecadores, mas quando aceitamos a Cristo como Salvador, tornamos-nos filhos de Deus, filhinhos. A Bíblia fala assim, no capítulo 1 da carta do Evangelho de João: veio para o que era seu, e
recebeu, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então, agora, Jesus nos justifica. Jesus nos traz a adoção. O que é a adoção? A adoção é um dos aspectos da salvação. Nós éramos criaturas, agora somos filhos. O seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. E sabe quem é o dono do livro? Jesus, o Pai. Aleluia, o Pai. Ele é o dono do livro. E ele escreveu seu livro lá. Ele mandou escrever lá: Filho de Deus. Você não é uma criatura apenas. Você é filho e filha. E vai receber a herança com Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Então, Jesus foi justificado. Mas Jesus é santo, gente. Ele não pecou. Aliás, ele foi escolhido e foi o único capaz de fazer coisas no plano espiritual, porque ele não peca. Ele é santo. Mas como então alguém santo pode ser justificado? É o segredo. É o mistério para entender essas coisas. Tem que ser pelo discernimento do Espírito, gente, e pelo discernimento da palavra. Amém? Presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus, ele está ali nos últimos dias e consequentemente logo mais à frente nas últimas horas da sua vida, antes da ressurreição, morte, depois veio a ressurreição, mas aquele momento ali em que ele iria passar pela crucificação, Jesus recebe todos os pecados, todas as enfermidades. Ele levou sobre si todas as enfermidades, todos os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava começando a caminhar, e como o nosso amado irmão antecedeu do plano de João Batista preparando o caminho para Jesus, Jesus passava e João Batista gritava: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí, passando, ó. Jesus é o Cordeiro de Deus, né? E ele foi o sacrifício perfeito, e ele próprio foi também o sacerdote. Olha o mistério, gente, olha o segredo, porque quando o sacrifício era levado para ser ali oferecido ao Senhor, então havia o sacrifício e também o sacerdote. Jesus, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Amém? Salvação é segredo. Fala para o seu irmão: salvação é segredo. É segredo. A começar não porque nós somos pecadores. Salvação é segredo. E Deus é santo, mas na sua infinita misericórdia, porque Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo 3, ele fala: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem. Então, nós vamos encontrar nos dias do Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu o povo de Israel como um povo santo, o povo de Deus. Estabeleceu as leis, cerca de 635 preceitos de leis. Além dos 10 mandamentos, também havia leis sociais, civis, religiosas e leis até alimentícias. O Senhor estava gerindo um povo. Não havia monarquia humana, porque Deus era o rei soberano. Havia sim um reino teocrático, ou seja, Deus era o rei soberano e ele confiava a homens como juízes, como sacerdotes, como profetas, para levar o povo a Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, ali o Senhor estabeleceu o povo de Israel. E quando ele estabeleceu o povo de Israel, estabeleceu a lei, ele estabeleceu também a ordem sagrada.
Levi, a tribo de Levi, ficaria responsável em obrar ao Senhor todas as coisas relacionadas ao culto, ao templo, antes do templo, ao tabernáculo, à adoração, aos instrumentos, ao cuidado da casa de Deus. Era a ordem sacerdotal, segundo a família de Arão. Quem está entendendo diz amém. Amém. Mas, muito tempo antes do Senhor formar Israel, o Senhor chamou o seu patriarca Abraão, para Abraão ser, aleluias, aquele que geraria aquela grande nação. Em um momento da história de Abraão, Abraão vai fazer uma guerra para capturar, ou para reaver o seu sobrinho, que havia sido capturado por reis terríveis. E quando ele entra naquela guerra, ele vence aquela guerra, ele tem os despojos da guerra, ele traz a riqueza da guerra, e ele vai ofertar ao Senhor. E quando ele vai ofertar ao Senhor, aparece na Bíblia um sacerdote, olha só, aparece na Bíblia um sacerdote, mesmo antes do Senhor ter estabelecido Israel, apareceu ali um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque era conhecido como rei de Salém. O povo ainda não conhecia Jerusalém, mas o povo já tinha desejo de adorar a Deus. Aleluia! E este rei, Melquisedeque, ele não era apenas rei, mas ele era sacerdote do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Isso está inserido no livro de Gênesis, na história de Abraão. E quando ali acontece que ele oferece ao Senhor os dízimos, oferece ao Senhor as primícias daquela guerra, daquele grande trabalho. Em Hebreus, o escritor dos Hebreus faz uma alusão a Melquisedeque e diz que Jesus, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele aparece na história muito rápido, e muito rápido ele sai, não falando acerca do seu nascimento e nem da sua morte, e diz assim, que Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem acima de Arão. Aleluia. O segredo da piedade é que Jesus foi justificado, porque ele recebeu o meu e o seu pecado, a morte, a dor e o sofrimento, e ele foi justificado em espírito, porque ele próprio não pecou, mas ele recebeu em si o preço do pecado de toda a humanidade. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Adore o Senhor, porque ele foi justificado, mas ele te justifica, e ele te torna filho, e ele te dá a possibilidade de entrar no céu pelas portas. Amém, Jesus. Oh, aleluia! Já preguei essa mensagem de outra maneira há mais ou menos 10 anos atrás. Não ia pregar sobre isso, mas o Senhor me impulsionou. Eu ia pregar sobre o bálsamo de Gileade. Eu ia pregar sobre o óleo. Eu pedi os meninos aí para Gabriel, canta um hino, há um bálsamo, assim? O Senhor me mandou vir para cá, estou vindo, obedecendo ao Senhor. Então, ele foi justificado em espírito. Terceiro, contemplado por, presta atenção, o homem é eterno, os anjos são eternos, e Deus é eterno. Porém, Deus é eterno no sentido pleno da palavra eternidade, porque ele não tem princípio e nem fim. O homem é eterno, mas é eterno limitadamente, porque a alma do homem não tem fim, porque Deus não vai destruir a alma do homem. A alma do homem vai passar por salvação eterna ou por perdição eterna. Quem está entendendo? Mas o homem foi criado um dia. A mesma coisa os anjos. E no plano da criação de Deus, dentro desta eternidade em que nós vivemos, porque Deus é Deus de eternidade em eternidade. Você está vivendo uma eternidade, agora Deus é Deus de eternidade em eternidade. Você é limitado, eu sou limitado, agora Deus não. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso.
Senhor criou os seres angelicais. Ele criou miríades e miríades de anjos. Ele criou para a sua adoração, para o seu serviço. E quem é que estava com Deus na criação? Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, o primeiro versículo, do primeiro versículo ao segundo versículo, você e eu não sabemos quantos séculos ou milênios passaram, mas a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Segundo, a terra estava sem forma e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face. Mas hoje ele se move dentro de você. Amém. Sabe por que você está de pé? Porque o Espírito Santo se move em você, amém, irmão? Se move em você, se move. Você está de pé porque o Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo está na batalha. O Espírito Santo está te consolando. O Espírito Santo está te alegrando. Ele está te sustentando. Aleluia! Quem pode adorar o nome de Jesus? Em um tempo da eternidade de Deus, Ele criou céus e terra. Ele criou os seres angelicais. E quem estava na criação? Porque a Bíblia fala, sem ele nada do que foi feito. Então quem é que viu quem? A Bíblia fala, contemplado por anjos. Para você ter ideia, os demônios, que são anjos caídos, a Bíblia fala da história do endemoniado gadareno que estava endemoniado. Que demônio? Tinha tanto demônio que a manada de porco foi pouco. Mas quando Jesus apareceu em Gadara, que os demônios, ou o demônio, o príncipe, o que agia na vida daquele moço, que estava ali no cemitério, morando ali, ele veio encontrar com Jesus, ele veio adorando Jesus. Os demônios vieram adorando a Jesus. Se os demônios adoram, entende por que eu e você que somos a igreja de Deus não vamos adorar? Aleluia! Amém? Glória a Deus! E quando eles se achegaram até Jesus, ele pediu encarecidamente a Jesus: rogo que não nos mande embora deste país. É só você ler, que você vai entender. Você não pode ler a Bíblia correndo, não. Você tem que ler os detalhes. Chama-se hermenêutica. Você vai ler e você vai buscar, além da letra, a revelação do Espírito. A arte de entender. O Senhor Jesus foi contemplado por anjos. Anjos e demônios. A Bíblia diz que quando no nascimento de Jesus vieram os pastores adorar Jesus, que estava dentro da manjedoura, e um coral de anjos cantavam e adoravam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quando Jesus estava no Getsemane, quando Jesus estava dizendo lá: Pai, passa de mim esse cálice, lá estavam os anjos. Quando Pedro falou: ó Senhor, eu vou morrer por ti, eu vou morrer no seu lugar, ele falou: Pedro, se eu quiser, eu rogo o Pai manda uma comitiva de anjo agora que vai quebrar tudo, vai destruir tudo, não tem problema não, rapaz. A Bíblia fala que Jesus foi contemplado por anjos. Mas a frente fala assim: pregado entre os Gentios. Quem é os gentios? Somos nós. Havia no Antigo Testamento dois povos diferenciados: judeu, que era a herança de Abraão, e gentil, que era o povo que não conhecia Deus. A partir do momento em que Jesus inaugura a sua igreja e o plano de salvação, o mistério de salvação começa, nasce o terceiro povo: judeu, gentil e igreja.
Você e eu fazendo parte do terceiro, amém? Nós éramos gentios, não conhecíamos a Deus, mas agora nós somos a igreja do Senhor que vai morar no céu. Vamos morar no céu. Estamos vivendo entre dois mundos. O mundo no plano espiritual e o mundo no plano físico e material. No material nós temos lutas, no espiritual também temos, mas a nossa vitória vem no nome e no poder que está em Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Quem tem glória, dê glória. Quem tem glória, dê glória.